Bom, gente, então nesse vídeo eu queria dar uma ideia sobre o estudo de superfícies de uma maneira um pouco diferente do que você pode encontrar nos livros, tá? Eu queria fazer uma discussão preliminar via exemplos. Então eu vou pegar, sem dar definição precisa do que eu entendo como sendo uma superfície, eu quero pegar um objeto que vocês conhecem bem, uma esfera, e colocar algumas questões geométricas em relação à esfera. Tá? Então, quando eu me refiro à esfera, eu estou me referindo a. A gente pode pegar aqui, por exemplo, essa esfera em coordenadas cartesianas, cuja equação é essa aqui. A esfera unitária centrada na origem. Tá bom? Mas pode ser qualquer esfera, em princípio. E aí, uma primeira pergunta seria a seguinte, né? Se eu pego dois pontos na esfera, eu posso perguntar qual seria o caminho mais curto ligando esses pontos, tá bom? Então, quando eu falo dois pontos, eu pego dois pontinhos na esfera, eles estão na superfície da esfera, tá bom? E eu quero saber de todos os caminhos na esfera, qual é o caminho mais curto. Se você pensar em caminhos no R3, seria um segmento de reta ligando esses dois pontos, tá bom? Mas a questão não é totalmente trivial, porque eu quero considerar caminhos apenas na superfície. Então, esse é um dos problemas. E a solução desse problema dá origem ao estudo do que a gente chama em geometria das geodésicas. Então, grosso modo, as geodésicas vão ser curvas que, em geral, podem realizar esse caminho mais curto, ligando dois pontos. Tá bom? E, de certa forma, essas curvas, as geodésicas, elas substituem, de alguma maneira, as retas. O papel que as retas têm na geometria do plano, de certa forma, não é uma correspondência completa, ela, em vários aspectos, as geodésicas é que vão substituir as retas em outras geometrias. Por exemplo, quando a gente for olhar para a esfera, tá? Bom, mas vamos supor que nós tenhamos essas curvas, né? Essas curvas geodésicas, que no caso da esfera, são arcos de grandes círculos. O que é um grande círculo? Seria a interseção de um plano passando pela origem, para essa esfera aí, tá? Com a esfera. Tá? Seria um análogo aí do Equador. E aí, uma vez que você tem essas geodésicas, e elas estão ligando os pontos, você pode colocar algumas questões, por exemplo, em relação a objetos importantes numa superfície, no plano, em relação a triângulos, né? Então você poderia pegar, por exemplo, três pontinhos na esfera, tá? Então vamos imaginar aqui que eu tenho esses dois pontos, eu acrescento aqui um terceiro aqui em cima, tá? E aí eu vou ligar esses pontos por esses arcos de grandes círculos. Desculpa aí o desenho, tá? Algo um pouco mais ou menos assim, tá? Desculpa, tá? A caneta e eu estamos sempre brigando. E aí você tem um triângulo. Uma questão que a gente pode colocar, que é bastante natural, é a seguinte: será que a soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre, para qualquer triângulo, é sempre π?
em radianos, né? 180 graus. Será que isso é verdade? Será que não é verdade? Tá? Uma outra questão que a gente poderia colocar em relação a triângulos, uma outra questão é: será que existe o conceito de semelhança de triângulos, como existe na geometria euclidiana? Parece tão natural, né, o conceito de semelhança de triângulo, a gente aprende na escola. Mas será que isso existe na esfera? Você pode ter, por exemplo, dois triângulos com os mesmos ângulos, uma correspondência entre os vértices e os mesmos ângulos, tal que eles não sejam de alguma forma congruentes, tá? A gente pode olhar para essa questão. E além dos triângulos, outro objeto bastante simples que nós temos na geometria plana são os círculos. Então vamos considerar círculos também. Círculos. E aí a gente pode colocar o seguinte, né? Então primeiro assim, o que vai ser um círculo, né? Você pode, numa esfera, por exemplo, você pode pegar um ponto aqui, e aí você escolhe uma direção, anda ao longo de uma geodésica uma certa distância, vamos dizer R, e você faz isso para todas as direções, certo? E aí você considera o lugar geométrico de todos esses pontos, quer dizer, os pontos finais dessas geodésicas partindo, digamos, de um ponto Pzinho aqui, e você vai andar em cada direção a mesma distância R. Então, esses pontos finais aqui, se você considerar todas as direções, você pode imaginar que vai dar uma curva, e é essa curva aí que a gente chama de círculo, tá bom? Centrado aqui em P de raio R. E aí a gente pode colocar algumas questões. Então, por exemplo, uma questão natural é saber se existe uma relação linear entre o raio do círculo e o perímetro do círculo, tá bom? Isso é uma questão natural. Em geometria euclidiana existe, né? Isso leva a gente a considerar aquele número famoso, o π. E uma questão parecida é saber se existe uma relação quadrática entre o raio e a área, tá bom? A área do disco, cuja fronteira é o círculo, tá? A área do disco, vou botar assim, do disco. Espero que esteja claro quem é esse disco, tá bom? Então, olha só, nós já temos muitas perguntas, né? Vamos voltar aqui. Então, primeiro, dado dois pontos, como é que a gente descobre se é um único, o caminho mais curto ligando esses dois pontos, tá? É uma questão. E aí isso dá um certo trabalho para uma superfície em geral, mas nós podemos chegar a esse conceito importantíssimo de geodésicas. Depois nós temos as questões dos triângulos, tá? Se a soma dos ângulos internos é sempre π, se existe semelhança de triângulos. Depois temos os círculos, se dado um círculo existe uma relação linear entre o raio e o perímetro, existe uma relação quadrática entre o raio e a área. E mais uma questão, tá? Só mais uma. A última, saideira, como dizem aí, né? A questão saideira.
Vamos pensar lá em geometria plana, que você tem um ponto, e aí você tem dois segmentos de reta, assim, saindo. Supõe que é uma reta, certo? Então, você tem dois pontos. Vamos supor que você está caminhando ao longo dessas retas com a mesma velocidade, então passou você andou um certo comprimento, se você quiser, chegou aqui, e você andou o mesmo comprimento, chegou, vamos dizer, aqui, tá certo? Então vamos supor que aqui você andou L, aqui você também andou L, e aí tem essa abertura angular, tá bom? E você tem a distância aqui, ó, entre esses dois pontos, tá certo? Então, quando você está no plano, essa distância aqui, se eu chamar de D, ela está linearmente associada àquela distância L ao longo das geodésicas, tá certo? Então, à medida que você vai andando nessas duas geodésicas, nessas duas retas, a distância D entre os pontos vai aumentando, mas vai aumentando de maneira linear, tá certo? Então, tem uma questão que é a seguinte, separação, tá? Vou botar entre aspas, das geodésicas. Então, o que eu quero dizer com essa questão? Esses pontos vermelhinhos ao longo das retas, então vamos supor que você está andando ao longo dessas retas com a mesma velocidade, e aí quando você andou L, você tem uma distância correspondente entre os pontos que você chama de D. E D é linearmente associado com L, tá? Dá pra, por causa de semelhança de triângulos, no fundo, né? Você pode pensar assim. Mas se você estivesse numa esfera andando ao longo de geodésicas, como é que D ia variar em função de L, tá certo? É uma variação que provavelmente não é linear, tá? E para uma superfície qualquer, como é que seria isso? Então, tem esse fenômeno de separação das geodésicas que a gente também pode estudar. Tá? Agora a gente vai tentar estudar um pouquinho com uma animação alguns desses problemas que eu sugeri para a esfera, como representativos do que a gente vai fazer ao longo do curso para uma superfície qualquer, ok? Então, aqui a gente está vendo uma esfera, tem um pontinho azul e em laranja tem um círculo, tá? Um círculo que é... Claro que a gente pode olhar ele como um círculo dentro do R3, mas o que eu queria é tentar ver esse círculo como um círculo na esfera. Qual é a diferença? É a mesma curva, tá? Mas eu queria comparar, por exemplo, o perímetro desse círculo em função do raio. Mas o raio agora, eu não estou olhando para o raio do círculo visto como um círculo no R3. Eu estou olhando para o raio eu estou olhando para o raio como se o círculo estivesse na esfera, como se nós morássemos na esfera e nós podemos medir comprimentos na esfera, mas nós não temos noção de que essa esfera está dentro do R3. Essa que é a ideia, tá bom? Então, na geometria euclidiana, a gente sabe que o perímetro ele é uma função linear do raio, é 2π vezes o raio, né? E na esfera não vai ser bem assim. Então aqui eu vou colocar alguns valores numéricos, já digo o que são esses números que estão aparecendo. Então, por exemplo, esse Q1 para esse círculo que você está vendo, você tem o raio do círculo visto como um círculo na esfera, tá? E você tem 2π vezes esse raio, que seria o esperado se você estivesse na geometria euclidiana, tá? Então, o perímetro, esse Q1 que vocês estão vendo, é a diferença entre o perímetro real, né, menos
diferença entre dois termos, né? É o perímetro real menos 2π vezes o raio. O raio não, o raio euclidiano, tá? O raio na esfera. E aí, se a gente alterar o círculo, essa diferença ela vai mudando, né? E aí a gente poderia tentar ver como essa função, que eu chamei de Q1, muda, ver se isso dá alguma informação sobre a geometria da esfera. Em particular, eu estou interessado em saber o que acontece quando o círculo vai ficando bem pequenininho. Tá? Então, quando o círculo vai ficando bem pequenininho, o que acontece com essa diferença? Bom, é um pouco óbvio, porque 2π vezes o raio vai para zero e o perímetro também vai para zero. Então, você tem a diferença entre duas coisas que vão para zero, quando esse raio vai para zero, e então tudo vai para zero, tá certo? Então, esse Q1, o limite aqui, não é muito interessante, vai para zero. Então, uma outra ideia seria considerar uma nova quantidade, que eu vou chamar de Q2, tá certo? Que seria essa diferença que eu estava considerando, o Q1, mas dividido pelo raio. Então, Q2 seria Q1 dividido pelo raio. Tá? Então, é como se esse Q1 está indo para zero, mas quem sabe Q1 dividido pelo raio não vai para zero quando o raio vai para zero. Tá? Mas se a gente vai tomando os círculos cada vez menores, nota que está diminuindo, o Q2 também está diminuindo, e não tão rapidamente quanto o Q1, mas está com a cara de que está indo para zero também. Tá? E aí eu vou introduzir então uma outra quantidade, que eu vou chamar de Q3. Tá? E olha só, essa quantidade parece que não está indo para zero. Então eu vou voltar aqui e aumentar um pouco o círculo. Então ela está aqui em 1.3, 1.03, perdão, 036, 037, e parece que, bom, tem um número aí, ela está se aproximando de um número que não é zero. Então, de repente, esse número pode ser interessante, tá? Pode ser um número interessante. E tem aí 1.046, certo? Chegamos aqui no... Esse aqui é como se o círculo aí que vocês estão vendo quase não dá para ver, né? Fosse a interseção do plano horizontal com a altura Z 0.999, tá bom? Então tem esse valor 1.047 alguma coisa, né? E multiplicando esse Q3 por um fator conveniente, eu tenho esse valor 0.99989, que é muito próximo de 1, né? Então, deixa eu dizer para vocês qual é o fator conveniente aqui que eu usei. Então, na verdade, é isso aqui, ó. Eu tenho o fator que eu multipliquei foi 3 dividido por π, tá? Então, se eu pegar 3 dividido por π e vezes essa fração que eu denotei por Cρ menos Lρ, então quem é Cρ? Cρ seria o perímetro, tá? O comprimento aí do círculo, menos Cρ é 2π vezes o raio, e o Lρ é o perímetro, tá certo? E tem essa diferença, e se eu divido pelo raio ao cubo, tá? E boto esse fator conveniente aí, o limite parece que dá 1. Ok? Então é um comportamento distinto do que a gente vê na geometria euclidiana. Tá? Tudo vai mudando, né? E a gente vai ver mais tarde, esse número que no caso aí da esfera de raio 1 deu o limite, esse Q4 no limite quando o ρ vai para zero. Se vocês acreditarem em mim, esse limite é 1, né? Esse limite acaba sendo o valor da curvatura de Gauss, mais precisamente, nesse ponto azul. Tá? No caso da esfera, todos os pontos são
praticamente iguais, né? Ela é toda igual de todos os lados, etc. Então a curvatura da esfera de raio 1 acaba sendo 1, tá? Mas o que é interessante aqui é que esse processo que a gente está fazendo aqui com a esfera, a gente poderia fazer com qualquer superfície. A gente pega e vai considerando círculos cada vez menores e toma um limite, né? Se você tomar o limite da diferença, é trivial, dá zero, mas se você dividir pelo raio ao cubo, você tem um limite não trivial. E por uma questão de normalização, para as coisas ficarem mais bonitas, você coloca esse 3 sobre π, e a gente vai ver que esse número, esse limite, tem o valor dele em cada ponto da superfície, é uma quantidade muito interessante, que é a chamada curvatura de Gauss. Ok, gente, então, nessa animação, nós vemos 2 pontos aí na esfera e vamos ligar esses 2 pontos pelo arco geodésico, tá? Um pedaço de um grande círculo. E esses pedaços de grande círculo, ou os grandes círculos, são os análogos às retas da geometria euclidiana, tá? E se a gente considerar um terceiro ponto aqui, nós podemos considerar agora os grandes círculos passando por esses pontos, né? Eu quero um grande círculo, na verdade. Um grande círculo, não só os segmentos, tá? Eu quero os círculos. Vamos lá. Tá aí um dos círculos ligando um par de pontos, um outro círculo inteiro aí e um terceiro círculo, tá? E aí, esses 3 pontos, então, com esses pedacinhos dos grandes círculos, formam um triângulo chamado triângulo geodésico na esfera, tá? E o que eu queria considerar aqui com vocês, nessa animação, era a gente queria que a gente olhasse para os ângulos, tá? Os ângulos desse triângulo. Então, eu vou indicar aqui na animação esses ângulos. Aí você pode se perguntar, como é que eu meço esses ângulos, né? Você pode medir esses ângulos calculando o ângulo entre os vetores tangentes a esses círculos nesses pontos. Aí você faz o produto interno e você consegue calcular o ângulo, tá? Entre esses vetores tangentes, a gente define o ângulo nesses vértices como sendo o ângulo entre os vetores tangentes nesses vértices. Tudo bem? E, bom, aí quanto que vale a soma dos ângulos, né? Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, para esse triângulo aí, tá dando 218 graus e uns quebrados, tá certo? E a gente pode brincar aqui um pouquinho e fazer esses triângulos mexerem, né? Quer dizer, considerar outros triângulos, pegar os vértices e andar um pouquinho, brincar, mexendo os vértices, e a gente pode ficar olhando ali, o valor, né? Muda, tá certo? Você pode ter valores maiores, né, do que 180, inclusive bem maiores, né, 240, ou a gente pode ir aumentando aqui o triângulo, 270, tá? E uma coisa que é engraçada é que se a gente considera um triângulo pequenininho, vamos diminuindo esse triângulo aqui, aproximando os vértices um do outro, então já estamos aqui com 189, algo que já não é tão longe, né, de 180, 185. Parece que quanto menor o triângulo, mais próximo os ângulos estão de 180, tá? E essa é uma impressão que é verdadeira. Na verdade, a relação tem a ver com a área do triângulo, tá? E então vai valer uma relação que é a seguinte, essa relação, olha só, a soma dos ângulos internos em radianos vai ser 180, o π em radianos, mais a área do triângulo que eu indiquei por A dividido pelo raio ao quadrado da esfera. Como se você pegar uma esfera de raio 1, tá? Então vai ser a área. E esse termo, que é a área dividido por R ao quadrado, você pode perguntar como é que fica essa história de soma dos ângulos internos de um triângulo para uma superfície qualquer. Tá? Para uma superfície qualquer,
como é que fica? Essa que é a questão que a gente vai responder ao longo do curso. Tá? Então tem uma relação interessante entre a soma dos ângulos internos de um triângulo geodésico e não exatamente a área do triângulo, mas o quanto de curvatura tem aí dentro desse triângulo. Então a gente vai aprender o que é a curvatura e calcular a integral da curvatura sobre essa região triangular aí. E para terminar, eu queria apenas fazer duas observações, que são as seguintes. A soma dos ângulos do triângulo esférico, esse resultado é conhecido como o teorema de Girard. Caneta. Tá, e tem, bom, na internet vocês podem encontrar uma demonstração bonita, eu acho que é uma demonstração bem famosa. Tem um texto do professor, saudoso professor Elon, que vocês devem conhecer, talvez, o pessoal da matemática, por vários livros que ele escreveu. Tem um texto dele, eu boto na descrição aí do vídeo, tá, uma referência. É um teorema bonito, elementar, acho que todo mundo deveria conhecer essa demonstração. E a outra observação é sobre a história dos círculos, né, que nós discutimos naquela animação, chamados círculos geodésicos. E aí fazer aquele limite, ver o que acontece com o perímetro, fazer uma comparação com a geometria euclidiana e tirar um número dali, um limite, né? Então essa é uma das formas de conseguir uma coisa que não é muito óbvia, né? Conseguir medir a curvatura sem sair, vamos dizer assim, de maneira informal, da superfície. É como se você fosse um habitante bidimensional e você tenta conseguir medir a curvatura sem sair da superfície. Porque com uma esfera, se você olha como um astronauta, embora tenha gente que não acredite, que acha que tudo é uma conspiração, a NASA é uma conspiração, mas enfim, se você é um astronauta e está lá olhando a Terra de longe, você vai ver que ela é curva, que ela é uma esfera, tá? Mas quando a gente mora na Terra, se a gente morasse numa esfera, fôssemos habitantes praticamente bidimensionais ali na superfície, seria um pouco difícil, talvez, provar que tem uma curvatura, tá? Mas essa maneira do círculo geodésico fornece uma. Quando você comparar com o perímetro com algo euclidiano der zero, sempre zero, então é porque você está em algo que é praticamente um plano, não tem curvatura, tá? Mas a gente vai discutir isso com detalhes e com rigor ao longo do curso. Então eu vou parar por aqui.